A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui é a irmã Clonice, né? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês nessa tarde. Estou aqui para testificar um pouco do meu testemunho, do que eu passei. E estou aqui de pé, firme e forte com meu Deus. Vou contar um pouco desde a minha infância e até aqui. E meu pai me abandonou com 11 anos de idade. Eu tive uma depressão muito profunda mesmo, porque eu amava muito meu pai, não aceitava aquela situação. E fiquei 30 e tantos anos sem ver o meu pai, abandonou mesmo. E depois, eu sempre ia para a igreja com a minha avó. Eu não nasci no berço evangélico. Sempre ia para a igreja com a minha avó, desde pequena. E com 12 anos de idade eu aceitei a Cristo, né? Foi a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida, foi levantar a minha mão cansada para Cristo. E depois conheci um jovem, casei muito nova, com 15 anos de idade, com 16 eu tive a minha filha, com 17 eu tive meu filho, com 28 anos eu tive a minha outra filha e casei. Apanhei, fui traída, fui machucada, mas meu Deus, eu nunca deixei. Passei fome, não tinha às vezes um caroço de arroz para comer. Eu novinha, com 17 anos de idade, 18, né? Até quando Deus começou a melhorar as coisas, a gente foi embora da cidade, mudou de cidade. E quando tudo isso parecia que ia melhorar, né? Não melhorou, sempre fui agredida. E aí até veio a separação, né? E depois conheci uma outra pessoa, depois de um tempo, casei, fui traída várias vezes. Eu tive o meu filho, né? E fui muito machucada. E tô aqui, irmãos, e eu quero dizer que é muito triste, mas quando a gente tem Deus, a gente se fortalece no Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sem Ele, irmãos, nós não dá conta da luta, né? Mas a gente sabe que a vitória é certa, que a bênção é certa, né? Que o nosso Deus, ele é fiel. Não existe outro Deus maior ou igual ao nosso Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, que derramou o teu sangue puro por nós, né? E eu sou muito grata, eu sou muito feliz de ter o meu Deus, de poder contar com Ele. E nesse período todo, meu filho de 27 anos, ele adoeceu, ele foi internado, ele, passou por uma luta muito grande ali. E até Deus levou ele para a glória. Mas ele tinha uma fraqueza espiritual. Ele era um menino de Deus. Ele gostava sim de estar na presença de Deus, mas ele às vezes tinha uma fraqueza pelas amizades que levavam ele para o mau caminho, né? Ele desviava. E muitas das vezes Deus usou vasos para falar com ele, às vezes dentro de um ônibus de viagem, de um estado para o outro, né? E tudo. Deus, ele é tremendo, irmãos. E até Deus preparou ele e levou para a glória. Agora você pensa, uma mãe perdeu um filho, né? Como eu perdi. Ver meu filho num leito ali. Sim, orei. Às vezes vocês podem me perguntar, você não orou para a cura do seu filho? Orei e creio que meu Deus, ele é poderoso, ele cura, ele salva, ele liberta e leva também para a glória, né? Eu creio sim que meu Deus, ele é médico dos médicos, advogado dos advogados, Senhor dos senhores, com certeza. Mas a vontade de Deus não era a minha vontade, né? A minha vontade é que meu Deus curasse o meu filho, mas o meu filho viu futuramente que meu filho ia se desviar do caminho do Senhor. Então ele preferiu guardar ele preferiu levar ele para a glória, e eu tenho a plena convicção que o meu filho está na glória com Cristo. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem me consolado, ele tem me sustentado, sabe, irmãos? Ele tem secado as minhas lágrimas. É muito forte, irmãos, que se eu fosse contar que tudo que eu passei até aqui, eu ficaria horas falando do meu testemunho. Eu não sou tão velha assim, mas eu passei por coisas muito fortes, coisas tremendas, né? E o meu Deus, e nunca deixei o meu Deus, nunca. Eu me arrastava, eu ia chorando, eu ia gemendo, mas o meu Deus eu não deixo, porque Ele é tudo pra mim, né? Ele é tudo, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza.
né? Às vezes a gente é julgada, o diabo, o inimigo se levanta contra nós, às vezes até mesmo contra o nosso caráter, contra a nossa vida, mas o nosso Deus nos guarda, nos protege, nos levanta, nos põe de pé, né? Uma traição, irmão, dói na alma, e eu fui traída várias vezes. E você me pergunta, seu esposo era cristão? Todos dois eram, todos dois conhecem a palavra de Deus, né? Mas chegou esse ponto, eu divorciei novamente. Não foi fácil, não é fácil, não é de verdade, mas nunca deixei o meu Deus. Sempre estou aqui firme e forte na presença do meu Senhor, e não deixe, irmãos, e você também não deixa. Se você está com seu filho doente, enfermo, seja qualquer um parente seu ali no leito de dor, continua clamando. O meu Deus levou o meu filho, né, para a glória, bem cedo. Mas o seu, possa ser que Deus cura, ele não vai levar agora. Então continua clamando, continua pedindo, né? Bate mesmo na porta do nosso Senhor, que eu tenho certeza que ele te dá. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção da cura, que Deus, ele é perfeito, que ele pode curar, que ele pode fazer. Entendeu? Não desista, também não desista do seu casamento. Se você está passando por traições, se você está passando, você tem livre-arbítrio para sair fora. Deus te dá esse livre-arbítrio, sim. Se você apanha, se você é traída, né, é agredida psicologicamente, Deus te dá sim um livre-arbítrio que você vá, né, separa de você assim, né? Lógico, nós não devemos divorciar por qualquer coisa nessa vida, mas devemos orar sim pelo nosso casamento, pela nossa família. A nossa família é a instituição de Deus. Tudo que eu queria era minha família. Tudo que eu quis era minha família. Ser amada, ser cuidada, ter sido única na vida do meu marido. E não fui, né? Mas é isso. Mas eu não desisti do meu Deus. Estou aqui, nos pés do Senhor. Não desisto, sempre caminhando. Mesmo que te julgue, fale mal de você, olha para você e fala coisas, mas não desista, irmão, não desista, não olha nem para um lado nem para o outro, olha para frente, olha para Cristo, porque Ele é o nosso alvo, é Cristo, irmãos, é Cristo. Às vezes o ser humano é maldoso, né? Às vezes te abandona, te deixa, a família te deixa, tudo isso eu senti na minha vida, quantas lágrimas eu derramei, quantas noites sem dormir, só Deus sabe o que eu passei, né? Deus usava vasos para falar comigo, e eu só tenho a glorificar o meu Deus, irmãos. Então não desista do caminho do Senhor, não desista da sua família, não desista de clamar a cura de um ente querido seu, porque eu creio que Deus é vida, e é vida com abundância, e Ele pode curar, e Ele pode salvar, e Ele pode libertar. Irmãos, aqui é um pouco do meu testemunho. Eu agradeço os irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente.